foto que é sua. Tem muita coisa que você não está vivendo e que outras pessoas estão vivendo. Então seja grato para o que você tem hoje. Porque, amados, quando você acorda, mais um dia você recebeu da parte dele. E ele fala para testemunhar você. Essa canção é muito forte sobre isso. Testemunhar do seu amor. Amém? Que nessa manhã você possa testemunhar desse amor da tua vida. Você não está chorando hoje, amados. Tem dores, tem lutas, temos, todo mundo tem. Mas quantas pessoas estão no leito de dor, leito de luto, leito de perda, você não está entendendo no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Precioso. Adora Ele com seu coração nesta manhã, com gratidão. Aos seus pés aqui estou. A seus pés estão nesta manhã, Jesus. Oh, tesouro.
deixa eu dizer algo para vocês tão forte, tão tremendo, sobre essa canção também. Nós conhecemos a história de Marta e Maria, né? Todo mundo já conhece aqui, sabe, né? O que o Senhor está falando naquele momento ali com Marta e com Maria, sobre a boa parte. E eu fiquei pensando na nossa vida, né, amados, espiritual com o Senhor. Ô, glória, a tarde chegou. Tainá, né? Oi, Jesus. E eu fiquei pensando sobre isso, né, sobre essa questão. E isso foi conectando a uma palavra que o Senhor também fala sobre o adorador que adora em espírito e em verdade. E ele fala para você e para mim que nós temos que adorar em espírito e verdade. Não é sobre a instituição, não é sobre uma placa, não é sobre um nome, não é sobre um lugar. É o seu coração. E eles eu me questionava muitas vezes, antes de entender, né, o que o Espírito nos direciona, sobre Caim e Abel. Você vai ver que Caim e Abel levam uma oferta para o Senhor. Os dois levaram uma oferta, certo? Um era cultivador e o outro criava animais. E aí você vai pensar, poxa, se eu cultivo frutas, eu vou dar o quê? Frutas, né? Foi o que Caim fez. Se eu cultivo animais, eu vou dar animais. E aí eu ficava me perguntando, por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Porque se era do fruto que ele realmente dava, né? E o outro também dava do mesmo fruto que ele cuidava. E eu ficava perguntando isso. E aí você vai entender a profundidade dessa palavra. Por quê? Porque é o que está no coração. Caim levou para o Senhor levou frutos para ele colher. Mas Abel levou o melhor, levou as primícias. Levou o primeiro para o Senhor. E aí você vai entender na história, que não fala lá na Bíblia sobre isso, que dá a impressão que Caim pegou qualquer coisa. Não teve aquele cuidado do coração de levar o melhor para o Senhor. Mas Abel teve. E aí vem Maria e Marta sobre isso também. Quando ela se encontra com Jesus, né, que o Lázaro morreu, Marta corre e vai falar para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. E aí passa tudo arrepiado aqui. Aí passa um tempo, alguns minutos, algumas horas, Maria vai falar a mesma coisa para Jesus. Ela vai dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma frase, amados. A mesma questionamento. Mas o Senhor ouviu o coração. Uma estava questionando, a outra estava adorando. Então, por que eu falo isso? Porque o seu coração é que dita as regras no mundo espiritual. É o que você pensa, não é o que você fala. E às vezes você fala algo, o seu coração não está naquela verdade. Ou vice-versa. Não é verdade? Verdade. Então, o que eu estou dizendo isso? Que o teu coração precisa estar ligado ao Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Se você não sabe fazer, peça ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito que te guie na sua oração, no seu clamor, na sua entrega. Porque Ele é um presente dado por Deus. Ele deu um presente para você e para mim, para quê? Para a gente poder aprender a viver nessa terra. Porque a gente não sabe viver, o ser humano não sabe viver. A gente faz aquilo que os nossos olhos vê, mas o Espírito vai guiar você na verdade de Jesus. Amém? Que nessa manhã, em nome de Jesus, você possa entender que o seu coração é o seu guia. E se o seu coração estiver cheio do Senhor, Ele vai te guiar no caminho da verdade, na vereda da justiça. Amém? Glória a Deus. Vem, vai pegar o que é que eu vou Vem, Senhor, vamos interceder. Como é que possa essa palavra mais? Adore o Senhor em espírito e em verdade. Amém. E peça ao seu coração, peça a Espírito Santo no seu coração. Amém? Glória a Deus. Amém. Paz, irmãos, bom dia, amém? Bom dia, amém. Que manhã agradável, amém? Amém. Você está de pé, está viva, já cumprimentou quem está do seu lado, já deu bom dia, já deu uma paz do Senhor, já falou que essa princesa que ela está linda. É linda, André. Daqui a pouquinho vamos tomar um café, amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, amém, né? verdade. Aniversariante aí de ontem, né? Glória a Deus. Mais algum aniversariante hoje? Hoje tem algum aniversariante? Não. Essa semana? Não, também, porque você quer comer mais bolo. Glória a Deus. Amém. Eu quero trazer só uma reflexão no momento intercessório agora, né? Além da reflexão que a Delma já deixou sobre a intenção do nosso coração, né? O Senhor falou muito comigo essa palavra ontem sobre desesperança. E aí eu fiquei pensando, buscando no meu HD bíblico, né? Desesperança, esperança, esperança. E aí o Senhor me lembrou Romanos 4. É muito linda essa palavra. Depois você, quando chegar em casa, medita sobre ela. Romanos 4, no versículo 17, vai estar escrito assim:
como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações. Aqui é Paulo falando sobre Abraão, né? Diante de Deus em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como elas se fossem. Presta atenção. 18. O qual contra a esperança creu em esperança. Aleluia. Para que pudesse se tornar o pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. Agora preste atenção nisso aqui. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto quando já tinha quase 100 anos. Nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Priscila, me explica porque eu não consegui entender. Vou explicar. Nós sabemos que Abraão, ele é considerado, sempre será o pai da fé. Mas por que ele é o pai da fé? Porque Abraão olhou para a circunstância dele contrária, olhou para o corpo dele físico, olhou para as circunstâncias desfavoráveis e ainda assim Abraão decidiu: eu escolho crer. Aleluia. Crer e fé é uma decisão e é uma escolha minha e uma escolha sua. Ele tinha a escolha de não acreditar mais naquilo que Deus havia prometido para ele. Aleluia. Se Abraão fosse olhar para o corpo dele, está escrito aqui, irmão, Abraão já estava quase morrendo. Aleluia. De repente, você está olhando para a sua situação, para a sua circunstância, falando, gente, já se passaram tantos anos. Aleluia. Já se passaram tantos anos. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu da minha vida sentimental? Será que o Senhor se esqueceu da minha saúde? Será que o Senhor se esqueceu daquela porta que Ele falou que ia abrir? Ei, o Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã para você trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. E o que pode... Aleluia! O que pode nos dar esperança? Não é o seu marido, não é a sua mãe, não é a Priscila, não é a pastora Denise, não é a sua conta bancária, não é um diagnóstico médico. O que pode nos dar esperança é que está escrito na palavra: aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Pode passar 1 mês, 2 anos, 5 anos, não importa, vai acontecer. Fala para quem está do seu lado, vai acontecer. Vai acontecer. Já está acontecendo. Mas você precisa crer. Olha só, já vou finalizar. Abraão olhava para o estado dele físico e falava: pelo meu estado físico, pela minha saúde, pastora Denise, não tem jeito. Pela minha saúde física, não vou ter filho. Pela minha saúde física, não vou ter descendente. Pelo meu estado atual, a promessa não vai se cumprir. Mas o que Abraão ele escolheu? Eu não vou olhar para o meu corpo, não vou olhar para a minha idade, não vou olhar para a minha testosterona, aleluia. Não vou olhar para o meu hormônio, não vou olhar para a minha circulação. Jesus está aqui. Não vou olhar para a minha circulação sanguínea, eu não vou olhar para nada. Eu vou prosseguir olhando para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. E imagina Abraão olhando para a identidade dele, 100 anos. Sabe por quê? O tempo humano não é o tempo de Deus. Para você, para mim, se passaram 11 anos para eu casar, para Deus era um dia. O teu processo para você pode estar demorando muito, mas para Deus é Ele te lapidando para você receber a sua promessa. Abraão estava sendo preparado para receber Isaac. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque Deus ia pedir Isaac de volta. E se Abraão não tivesse sido lapidado no processo, ele não ia estar pronto para receber a promessa. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Sabe por que às vezes você não recebeu a sua promessa ainda? Porque você não está pronto.
Porque senão você vai idolatrar a sua promessa. Porque senão você vai endeusar a sua promessa. Mas o Senhor está falando conosco nessa manhã. Tenha uma fé firmada em Deus. Amém. Glória a Deus. Não tenha uma fé baseada nas circunstâncias, nas notícias boas, nos sims humanos, mas que nós possamos ter a nossa fé baseada e fundamentada somente na palavra de Deus. Porque ela não muda, porque Ele não mente, porque Ele não se arrepende, porque Ele não volta atrás, porque quando Ele fala, Ele garante. Deus garante o que Ele fala. Ele escreve, Ele assina embaixo e Ele não assina com caneta Bic. Ele assina com sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. É o sangue de Jesus que está sobre a nossa promessa. Aí ele vai falar mais um pouco. E se olhar para Sara, coitada, o ventre de Sara estava morto, irmã. Nós pregamos na semana passada sobre a ressurreição, a Páscoa. Nós precisamos viver a Páscoa todos os dias na nossa vida. Não é só no feriado da Semana Santa, não. A Páscoa é a comemoração da vida sobre a morte. Vitória sobre a morte. Olha isso aqui. Abraão olhava para ele e não dava mais 100 anos. Quando Abraão olhava para o lado, para dentro da casa dele, às vezes você está olhando para dentro da sua casa e você já não tem mais esperança nem fé. Olha para o seu filho e fala, meu Deus, não vai ser pastor, não vai ser pregador. Olha para o seu marido e fala, esse aí não vai se converter. Olha para você mesmo e fala, não consigo. Aí ele olha para Sara, já não estava mal com ele 100 anos. Aí ele olha para a mulher. Quando ele olha para a mulher, o útero da mulher está escrito aqui, estava morto. Mas o nosso Deus é o Deus da vida. Nós vamos profetizar esperança, fé e vida sobre os nossos sonhos e projetos. Amém. Você já colocou seus sonhos diante de Deus? Amém. Se você não sabe para onde você vai, minha irmã, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter alvo, direção e propósito. Eu vim para cá, tive que colocar o destino. Se você não sabe o seu destino, você vai chegar onde? Coloca diante do Senhor. Ele olhou para o ventre de Sara e falou, está morto. Mas o Deus que sopra o Espírito da vida, Ele está aqui nesse lugar. Amém. Eu não sei o que está morto na sua vida. Não sei se é a sua saúde emocional, não sei se é a sua saúde física, não sei se são seus planos e projetos. E essa palavra aqui é só para quem tem fé. Abraão teve fé e ele viu o cumprimento da promessa sobre a vida dele. E nós veremos também o cumprimento da promessa sobre a nossa vida. Não baseado pelas circunstâncias favoráveis. Mas ainda que o vento esteja contrário, o Senhor está no barco. Amém ou não amém? Amém. Os discípulos ficaram sem esperança. Não sei se foi você que trouxe essa reflexão semana passada. Os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam sem esperança. Jesus havia morrido, estava sem rumo, sem direção. Mas o Deus da vida chegou naquele lugar e eles voltaram a crer. Glória a Deus. Jó também viveu o seu momento de desesperança, mas Jó declarou, sei que o meu Redentor vive e que no tempo certo ele se levantará em meu favor. No tempo certo, o Senhor se levantará em meu favor e ao seu favor. Amém? Feche os seus olhos. Fala com o Senhor aí agora, não espera eu orar, não, vamos orar juntos. Fala com o Senhor aí, Pai, eu estou com uma desesperança nessa área da minha vida que minha filha só me dá problema, só me dá preocupação. Parece que quanto mais eu oro, pior ela fica. De repente você está nesse cenário. De repente, eu não sei, uma porta que não se abriu, é um diagnóstico que o médico te deu. Eu não sei qual é a desesperança que está abalando a sua fé. Mas eu quero orar nessa manhã junto com vocês, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé. Que aquilo que hoje é morte no nosso ventre, o nosso ventre ele vai gerar para a glória de Deus. Toda a esterilidade sobre o nosso ventre, não apenas de gestação de bebê para aquelas que ainda têm o sonho de engravidar, mas a gestação de sonhos. Tem pessoas que acham que não vale mais a pena gerar. Tem pessoas que estão olhando para a sua idade, dizendo, isso aqui não é mais para mim, eu já não estou mais no tempo de viver isso. Ei, até os idosos, para Deus não tem idade para cumprimento de promessa. Não. Amém, amém.
Deus não olha a sua certidão de nascimento para cumprir o que Ele prometeu, não. Não é sobre você, mas é sobre a palavra dele. E ele vela e zela pela palavra. Deuteronômio está escrito: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando ele fala, ele cumpre. A promessa sobre a sua vida está de pé. Aleluia, Pai. Mas de repente você está falando: eu não tenho nenhuma promessa. Há uma promessa estendida a todos os filhos de Deus. A promessa da salvação e da vida eterna. Há um reino esperando por nós. E esse reino não é terreno. Esse reino não é nacional. Esse reino não é estadual. Esse reino não é municipal. Não, esse reino, ele é celestial. Porque aqueles que receberam a Ele como Pai receberão o direito da salvação e da vida eterna. Amém. Essa é a promessa que nós carregamos. A promessa do carro se cumpre. A promessa da casa se cumpre. A promessa do casamento se cumpre. A promessa da cura se cumpre. A promessa da liberdade. Há promessas terrenas, elas se cumprem, mas há uma promessa maior. A maior promessa na vida do cristão. Não são coisas perecíveis que a traça irá comer, não. A maior promessa do Filho de Deus é desfrutar e caminhar pelas ruas de ouro, amai. Eu estou sentindo a presença do Cordeiro nesse lugar. Senhor, nos dá um anseio pela eternidade. Nos dá um anseio pela eternidade, Espírito da igreja. Espírito Santo, queima o nosso coração pela eternidade. Nós queremos sonhar com as ruas de ouro. A árvore que cura as nações estará lá. Os 24 anciões, a qual declaram santo, 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 santo é o Senhor. Hosana nas alturas. Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, a rosa de Saron, o lírio dos vales, Yeshua Hamashia, o homem da mão furada, Emanuel, Deus conosco, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Shalom, Shalom, é Ele. É com Ele que nós estamos indo nos encontrar. Amém, Jesus. Amém. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais choro. Lá não vai haver mais enfermidade, irmãos. Lá não vai haver traição, amai. Lá não vai haver rejeição, abandono. Lá não tem carnê de Casa Bahia. Lá não tem dívida, porque está escrito Tetelestai, está consumado. A dívida pelos nossos pecados, ela foi paga na cruz. Glória a Deus, Pai. Amai. Glória a Deus. Ah, Senhor, nós queremos viver como a noiva pro Deus. Desperta tu que dormes. Amai, desperta tu que dormes. O noivo vem aí, igreja. Meu Deus, Maranata, o noivo está voltando. Amai, a noiva está voltando para buscar a noiva. Pai, obrigada, meu Pai. Obrigada por ter Preparai as vossas veredas. aleluia.
Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Aleluia! Preparai-vos, preparai-vos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os campos estão brancos. Está chegando o dia da colheita, meus irmãos. Estejais sóbrios, vigilantes. Desgarrai-vos das coisas dessa terra. Desgarrai-vos e das coisas da terra, amai. Focai os vossos corações nas coisas que são do alto. Amai daquilo que não é perecível. Amai daquilo que é passageiro, daquilo que é temporário. Olhai para aquilo que é eterno. As casas, as moradas estão prontas. Remiras tu. Não sabemos o dia nem a hora em que o noivo há de voltar. Estejais atentas, noivas amadas minhas. Anarastou, eis que estou voltando. Aleluia. Ai, para levar a minha noiva lavada e remida pelo sangue, o sangue derramado naquela cruz. Vigiai, vigiai, vigiai. Guardai o vosso coração. Amai, olha quantos corações amargurados eu sondo nesta manhã. Amai. Examinai, examinai as veredas, as intenções dos vossos corações. Eis que sondo, Anai, os julgamentos do pensamento, ó, amarás. Sou eu que falo com vós, Amai. Tomei até quando duvideis do meu espírito. Anai, Anai, Anai. Sou eu que falo, Amai. Sou eu que cumpro, Emiacô. Sou eu que sondo. Limpai, limpai. Anai, limpai, limpai os vossos corações. Amém. Brilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Anai, Anai, recebei a minha graça e a minha paz eu vos deixo nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amai. Glória a Deus. Que manhã. Que presença de glória, né? A presença do Senhor está aqui. E hoje é um dia Glória a Deus. do Senhor tocar em nós. Para que o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, que muitas das vezes foi a palavra iniciada da Priscila, que a gente pensa que o Senhor, por Ele ter tantas coisas, quando eu era criança eu pensava, o Senhor tem tanta coisa para fazer, vai ficar preocupado com a minha dorzinha de cabeça, com os meus problemas de adolescente, de criança. Deus, Ele olha para você. Amém? São tantos milhões de pessoas no mundo, mas só existe uma Rose no mundo, só existe uma Beth, só existe uma Janaína. Pode ter várias pessoas com seu nome, Janaína, mas você é única, Ele sabe da sua dor. Amados, e quando eu entendo isso, a gente fica assim com o nosso coração mais apaixonado por Jesus. Porque quando a gente olha e vê que Ele está olhando para você, e Ele está vendo a tua dor que é única, você foi rejeitada, você foi abandonada, você foi traída, você está com um diagnóstico contrário, você tem uma dor crônica que você toma remédio não passa e aquilo vai te dando parece que nunca vai passar. O Senhor está olhando a sua dor. E o Senhor me deu uma palavra para completar tudo, porque tudo aqui Ele é encaixado pelo Espírito Santo, amém? Amém. A gente não conversa nada que vai falar, não tem nem tempo. Mas o Espírito Santo Ele vai conduzindo todas as coisas. E a palavra que o Senhor deu para mim nessa manhã é o valor que a gente precisa ter
de orar e acreditar naquilo que a gente está clamando. Amados, eu tenho uma frase que Deus me deu quando eu fiquei lá no hospital, na primeira cirurgia que deu uma infecção generalizada. Eu não tinha como sair de lá, estava muito, muito, muito mal. E muitas pessoas naquela época não tinha essa rede social que tem hoje, de WhatsApp, porque o WhatsApp é na hora, né? E as pessoas começaram a mandar um SMS para meu esposo, naquela época era SMS, dizendo: nós estamos orando por ela, nós levantamos pessoas para orar, a minha igreja está orando, a igreja de várias mulheres, várias pessoas estavam orando. E essa oração gerou um milagre. E o que eu quero dizer para você, amados? Para que você saia daqui hoje crendo em tudo que foi falado aqui de promessas cumpridas. Porque a gente olha para Abraão e fala: poxa, é Abraão, né? Abraão é o pai da fé, e eu não sou nem um dedo de Abraão. Aconteceu com Maria. Maria, o irmão de Maria, levantou no túmulo depois de 4 dias, mas eram amigos de Jesus, andavam com Jesus. A gente tem isso no nosso pensamento, que é pequeno, que é finito. Mas eu quero dizer para você, amado, em nome de Jesus, você está aqui nessa manhã que veio buscar algo mais de Deus. Eu quero dizer para você que o teu clamor e o clamor de pessoas, ela gera um milagre na tua vida. Amém? Porque é algo que o Senhor quer que a gente ore. Existe uma pessoa que eu amo muito, quando chegar no céu, eu quero ficar agarrada com ela. Assim, de todas as pessoas da Bíblia, né? Além de Jesus, é o principal. Mas eu acho que Davi era um homem que viveu muitas guerras. Você vive guerras? Vive guerras, né? Cada dia a gente está matando um leão, cada dia a gente está lutando contra as nossas vontades, contra os nossos desejos. E Davi era um homem que ele tinha muitas guerras, ele matou muita gente, porque quem faz guerra mata. E naquela época, para eles conquistarem os territórios que Deus mandava, muitas pessoas eram mortas. A guerra. Mas ele tinha um coração totalmente dependente de Deus. E eu quero declarar na tua vida: você coloca a mão no teu coração e você vai dizer para você e para os céus que estão abertos: eu quero. Mas com vontade. Eu quero ter um coração totalmente dependente de Deus. Você falou uma frase, né? Você consegue, guardou ela? Você vai falar agora inteira comigo, botando a mão no teu coração. Diga: eu quero ter um coração totalmente dependente de Deus. Você pode dar um glória a Deus. Amados, um coração dependente de Deus é um coração que não faz nada sem perguntar a Deus. Senhor, eu devo comprar isso. Senhor, eu devo falar isso. Senhor, eu devo escrever isso na minha rede social. Eu devo fazer algo que o meu coração está mandando, está assim, como é que fala aí? Está explodindo de vontade de fazer. A gente precisa perguntar a Deus. Davi teve muitos erros. Um dos erros de Davi foi cobiçar a mulher do seu amigo. Ele ficou com Betseba, ele mandou matar o seu amigo. Foi algo assim que ele pagou um preço muito alto por aquele pecado. Mas ao mesmo tempo em que ele pecou, ele foi correndo para Deus. Ele: Senhor, cria em mim um coração novo. Restaura em mim um espírito quebrantado. Senhor, tira de mim desse meu coração que eu pequei. Salmo 51 é um salmo que quando a gente faz alguma coisa, eu corro lá para o Salmo 51, Senhor, perdoa a minha iniquidade, perdoa o meu pecado, porque a gente peca, não é só falando não, amados. Ela falou aqui sobre pensamentos, a gente peca em pensamentos. Quando você sabe que uma pessoa fez um mal a você, e alguma coisa acontece com aquela pessoa, você não fala, mas você pensa: bem feito. A gente tem um pensamento mal. E a Bíblia fala: não diga bem feito, porque isso vai voltar para você. Davi falou isso no Salmo. E a gente tem essa coisa no nosso coração, porque a gente está vivendo um tempo em que o mal está mais forte que o bem. Não é? Em que o mundo jaz no maligno. E a gente fala coisas e a gente pensa coisas que estão fora da palavra de Deus. Por isso que toda quinta-feira eu falo para você: você precisa ler a palavra de Deus. É essa palavra que vai te sustentar no dia que não tiver Bíblia, papel. Você vai estar no teu coração. Falei para vocês que eu fiquei lá nessa última cirurgia que eu fiz.
10 dias, fiquei 5 dias no CTI, no CTI não entra ninguém, só, né, aquela luta toda. E eu não tinha nada, eu não tinha relógio, eu não tinha celular, não tinha televisão. E eu não sabia que dia que era, se era de noite, se era de dia. Eu só sabia que era de dia porque tinha como eu falei, tinha uma janela atrás e ela mandava uma claridade assim, aí eu via, que era tudo de vidro assim, fumê, aí eu via que tinha uma árvore amarela, e eu via que estava claro, então era dia. Aí quando chegava a noite, escurecia, eu não via mais a árvore, era noite. Mas eu tinha algo no meu coração, que era a palavra de Deus, ela estava lá agarrada. E eu falava assim, Senhor, eu nem estou aqui tanto tempo sem ler Bíblia, eu queria tanto ler alguma coisa. Eu fechava o olho, eu via as páginas da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que eu estou lendo há 3 anos, ela direto, todo dia, tem outras, mas eu gosto dela, que é uma nova versão, transformada. E eu via as coisas que eu estava lendo, eu falava, Senhor, me ajuda. Eu ia lá em João, Senhor, e eu lembrava de algumas coisas, não lembrava de tudo porque eu não tenho uma mente, a gente não tem mente, mas algumas coisas eu lembrava. E aquela palavra me alimentava, Ângelo, porque a palavra é o alimento do dia mal. Quando você não tem ninguém para falar, quando você não tem ninguém para te ajudar, porque vai acontecer dia na nossa vida que não tem ninguém. Não tem o seu marido, não tem o seu filho, não tem a sua melhor amiga, não tem a sua intercessora, não tem aquela pessoa que você... Você não tem ninguém, é você e Deus. Aí aquela palavra vai te confortar. Por isso que eu digo para você, leia a palavra todos os dias. Leia um salmo antes de dormir. Leia o livro de João. Não sei, pastor, é difícil ler Bíblia, não entendo nada. Comece lendo o livro de João. Porque João, ele foi um amigo de Jesus, amigo íntimo, então ele escreveu coisas que nenhum dos outros evangelhos escreveram, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas. Mas ele que andou com Jesus, que fez muitas coisas com Jesus, ele sabia da intimidade do que Jesus pensava, do que Jesus falou. E o Espírito Santo lembrou ele escreveu. Então comece a ler amanhã, ou hoje, João 1. À noite você lê o Salmo 1. E a palavra ela vai trazer alimento para você. E tem uma história, que é uma história que eu gosto muito, está lá em Atos 12. Eu não vou ler todo o texto por causa da hora, mas eu vou contar para você a história, porque está lá em Atos 12. Você pode ler depois na tua casa. Conta a história de Pedro, Tiago, Tiago e João, lembra da história? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João. Tiago tinha sido morto à espada. Quando Jesus foi para o céu, os discípulos começaram a pregar sobre Jesus. E os fariseus e Herodes não aceitavam que uma pessoa tivesse morrido e ressuscitado, e muitas pessoas seguiram Jesus. Só no Pentecostes, né, mais de 5.000 almas no dia que o Espírito Santo desceu, pessoas aceitaram Jesus, pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Então aquilo causou uma revolução em Jerusalém. E aí o Herodes falou, vamos matar um deles. Aí pegaram o primeiro Tiago, tiraram a cabeça de Tiago, mataram o Tiago à espada. Aí depois Tiago morreu, todos choraram, mas Pedro, que foi aquele que recebeu, né, a palavra de Deus, de Jesus, que ele iria apacentar o rebanho do Senhor, que ele iria começar a igreja de Jesus. Então Pedro começou a pregar. Só que Pedro, pregando, mandaram prender Pedro. Agora vai ser ele, vamos matar ele, o próximo. E ele estava preso, encarcerado. E sabe que aquelas prisões lá daquela época era no calabouço, né? A pessoa ficava presa com as correntes no tornozelo, não tinha como sair, era impossível. Eu não sei se você está vivendo algo que você está preso. Hoje o Senhor quer soltar essa corrente. Amém? Hoje em dia, ela falou sobre isso. Porque o Senhor é especialista em soltar corrente. Amado, às vezes tem algo na tua vida que Deus quer te dar, mas você está preso à incredulidade, está preso ao passado. Ah, porque minha mãe falou, porque meu pai falou. Eu sei que essas palavras são dolorosas, é difícil de tratar na terapia, né, Priscila? É difícil tratar palavras do passado. Ah, você é incompetente, você é feio, seu cabelo é ruim, você é aquilo, você puxou tua avó, você puxou teu pai, que era alcoólatra. E aquilo, parece que quando você vai vivendo, aquilo vai sendo forte em você. Mas hoje o Senhor, através do poder da oração, porque eu creio no poder da oração. Amados, eu estou aqui hoje pelo poder da oração. Amém? Porque não foi
a oração de pessoas que me curaram, tiraram lá do hospital. Foi o poder de Deus através daquele clamor que gerou algo no coração de Deus. Deus falou, caramba, esse povo está todo orando, vou pegar essa mulher e vou dar uma levantada nela. Porque gerou um milagre. Então hoje o Senhor, através da oração que já foi feita aqui, através da oração que vai ser feita depois da palavra, nós vamos declarar que correntes vão cair na tua vida, amém? Para você poder romper. Mas ninguém anda preso. Quantas pessoas estão presas lá no presídio? Só tem um horário, né, que a pessoa sai para andar, porque é uma cela que tem que ficar lá dentro presa. Mas nós somos livres, muitas das vezes com as nossas pernas, mas nós estamos presos no nosso coração. Hoje é dia do Senhor soltar algemas, amém? De soltar aquilo que está preso. E muito calabouço. Eu tenho visto, eu recebi uma notícia de um médico, um psiquiatra de São Paulo. Ele se matou. Ele cuidava de pessoas e se matou. Ele tinha uma depressão incubada, porque tem muitas coisas que estão incubadas. Não, eu não tenho isso não. Aí você vai deixando. Chega uma hora que nem o remédio resolve. E hoje o Senhor quer quebrar isso, quer tirar essa tristeza, esse desânimo que está em você. Porque ainda há muita coisa para você viver livre. Amém? A gente cantou no domingo, quinta-feira passada, eu sou livre, eu amo essa música. Eu sou livre, o sangue de Jesus nos libertou. Mas às vezes a gente canta e está preso. Então o que aconteceu? Pedro estava preso. E nessa questão dele ter ficado preso, a igreja, as pessoas começaram a orar na casa de João Marcos, que era a casa de Maria, que era a mãe de João Marcos. E começaram a orar nessa casa. E todos se reuniram para orar como uma casa, como essa aqui. Aqui é uma casa, né? Aqui é uma casa. E essa oração gerou um milagre. Pedro estava preso. E de repente, a Bíblia fala, essa palavra de repente, ela entrou no meu coração. Porque Deus faz coisas no de repente dele. Você recebe? De repente recebe uma notícia que você está curada. De repente você recebe uma notícia que teu filho foi liberto, que tua filha foi liberta. De repente você recebe uma notícia que que Deus te deu algo que você achava que aquilo nunca iria acontecer, ou era muito difícil acontecer. Aí o de repente de Deus chega. Quem é que crê no de repente de Deus? Diga, glória a Deus, eu creio. Você crê? Deus de repente de Deus na tua vida. Pedro estava preso, mas havia um grupo que estava fazendo o quê? Orando. Enquanto você está aqui orando, cadeias vão cair lá na tua casa, amém? Cadeias vão cair lá no teu filho, na tua filha.